Você sabia que o melhor remédio para a ansiedade é ler um lindo conto de fadas? Se você não sabia disso, fica aqui que você vai entender o porquê. Os contos de fadas lidam com a ansiedade sem falar sobre ela. Mesmo que não seja mencionada, estamos sempre em situações difíceis ao ler um conto de fadas, vendo personagens correndo risco de morte e abandono. Quem aí não lembra que ao ler Branca de Neve estava apreensiva se Branca de Neve iria aceitar o segundo presente da bruxa, ou seja, a maçã envenenada. Quando o protagonista sobrevive ao perigo, nós também sobrevivemos à ansiedade de vê-los ali quase morrendo a todo instante na história. Nessa perspectiva, todo o conto de fadas gira em torno do gatilho de ansiedade. E nós, por meio desses gatilhos, vivemos a aventura que é a queda e a vitória sobre a ansiedade. Parafraseando Verona, ao olharmos o conto de fadas, conseguimos refletir sobre a nossa própria trajetória, de certa forma, procurando, analisando e buscando os caminhos para sairmos das nossas próprias tribulações e aflições, expressas assim na ansiedade. Na sociedade atual, buscamos nos medicar e fugir da ansiedade, mas os contos de fada nos dão o caminho inverso. A ansiedade faz parte da condição humana. Então devemos nos entregar às intrigas dos contos de fadas, aprendendo a ser resiliente em meio às condições adversas da vida, para assim trazermos a vitória, encontrarmos o elixir da vitória, assim como os personagens dos contos de fadas. Em outras palavras, precisamos educar a ansiedade por meio dos contos de fadas. No livro Ansiedade e Formas de Lidar com Ela nos Contos de Fada, de Verônica Cast, podemos ver alguns contos de fadas que nos ajudam a lidar com a ansiedade. No primeiro capítulo, este que eu vou analisar com vocês hoje, vamos ver a história do rapaz que não tinha medo. Era uma vez um rapaz que não tinha medo de nada. Os pais, não sabendo o que fazer, enviaram-no para a casa de um pastor. Na casa do pastor, o jovem continuou não temendo nada. O pastor aproveitou uma oportunidade em que 3 pessoas morreram ali na sua igreja, e na época os caixões ainda não eram comuns, as pessoas eram enterradas de certa forma em covas abertas. Ele deixou aqueles 3 defuntos ali na igreja e mandou o jovem ir lá e pegar alguma coisa, para que o jovem tivesse um vislumbre da morte, né, por meio daqueles defuntos. O jovem, sempre disposto a agir, a fazer todas as coisas que lhe eram pedidas, foi até a igreja. Quando chegou lá, ele viu os defuntos ali no meio do seu caminho, simplesmente empurrou-os para debaixo dos bancos da igreja e voltou com aquilo que o padre tinha pedido. O padre o interrogou: você não teve medo, não se assustou com os defuntos? Ele disse que não teve medo de nada, tudo tranquilo. O pastor simplesmente disse: você precisa ir embora daqui, você realmente não tem medo de nada. Aqui podemos perceber que o pastor é um símbolo do poder de Deus. Ele é cristão, né? É a representação de Deus. Então, a igreja, os seus ritos e tudo mais, de certa forma, expressam o luminoso. Luminoso esse que é ignorado pelo jovem. O jovem não tem medo de nada, o jovem é destemido, nada para ele tem muitas sacralidade, e ele não aprende a lição ali. Ele vê os defuntos, vê a morte, não teme nada. E ele é enviado para outra região para continuar o seu aprendizado. Após vagar, o jovem destemido soube que o bispo havia morrido em Skollholt. Na estalagem da região, os vizinhos alertaram que naquele lugar havia fantasmas medonhos que poderiam fazer grande mal ao jovem. O jovem decide que iria ficar naquele lugar porque, como sempre, ele não temia nada. A noite avançou e com ela os seus mistérios. De repente, o jovem ouviu uma voz que disse: posso descer do telhado? O jovem disse: por que você não desceria? E essa pergunta se repetiu 1, 2, 3 vezes. E por 3 vezes o jovem disse: desce, pode descer aí, seja lá o que você for. Veja só você, o cara realmente não tem medo de nada. Eu mesmo não pediria isso. O jovem viu aquela cena, né, do fantasma com os pedaços de carne ali expostos no chão. E ele ficou entediado e pediu para que aquele fantasma, aquela entidade, se juntasse e fosse passear, andar, porque aquele já estava incomodando. Aquele fantasma se juntou, virou um homem gigante e começou a fazer um barulho estranho. Foi até um baú e ficou tirando de dentro do baú todos os tesouros que lá tinha, jogando por cima do seu ombro, imagina aí o barulho, e depois pegava aquelas moedas e colocava de volta.
Isso durou a noite toda nesse grande mistério e o fantasma e o jovem ali observando o que estava acontecendo. Ao final da noite, ali se aproximando da manhã, o fantasma ficou ansioso e queria sair daquele lugar. O jovem destemido observou aquela situação e ficou na frente do fantasma, impedindo-o de sair do lugar. O jovem ficou na frente do fantasma, impedindo sua passagem. Por causa disso, o fantasma começou a espancar o menino. Grande foi o espancamento, mas com muito esforço, o jovem conseguiu empurrar o fantasma para a parte de fora da porta. Assim, quando o fantasma caiu ao chão e recebeu a luz do dia, se desintegrou misteriosamente. Por ter vencido o fantasma e liberado aquela região, o jovem foi bem ovacionado pelas pessoas. Só que, mais uma vez, ele não aprendeu a lição, ele não temeu o mistério, ele não respeitou, vamos dizer assim, o misterioso, ele simplesmente enfrentou, não aprendeu nada diferente, continuou sem temer a morte e continuou a sua aventura em busca do medo e do temor. O jovem chegou em uma nova região e lá não encontrou nada de diferente, até que viu uma caverna. Dentro da caverna havia 12 camas. Ele, um pouco cansado, resolveu deitar na última cama à direita. Aquelas camas pertenciam a homens que estavam voltando de uma batalha muito sangrenta. E esses homens confidenciaram ao jovem destemido, dizendo-lhe que sempre que lutava contra aqueles inimigos e os derrotava, no outro dia aquelas criaturas estavam vivas e mais brutais ainda. Ou seja, era uma batalha meio que sem sentido, mas eles estavam ali todo dia matando aquelas pessoas e no outro dia aquelas mesmas pessoas voltavam vivas novamente, mas aterrorizante, tipo meio que zumbis. O jovem destemido, como sempre destemido, resolveu saber que mistério era aquele. Meia-noite ele saiu para observar. Quando ele mal imaginou que o que ele veria, uma mulher com um manto azul vindo das montanhas. Ele observou que os corpos que aqueles homens já haviam derrotado estavam no chão. A mulher pegava um unguento, passava no pescoço daquelas pessoas mortas e elas voltavam à vida. O jovem resolveu matar a mulher, pegou um unguento e levou para os seus companheiros. Ele não só assumiu a função da mulher de pegar um unguento, mas ele começou a matar aquelas pessoas e para ressuscitar ele ficou naquele joguinho sádico até chegar aos seus companheiros. Após contar o mistério para os seus companheiros, ali eles ficaram. Mas, certo dia, aqueles amigos do jovem decidiram matá-lo e colocaram a sua cabeça ao contrário. Quando isto aconteceu, quando ele voltou à vida, ele ficou horrorizado porque ele via tudo ao contrário. E ele ficou muito angustiado. Ele pediu para que seus companheiros o matassem novamente e colocassem a sua cabeça no lugar. Finalmente, o jovem teve medo. De certa forma, a história termina com um final feliz. Por quê? O jovem encontra pessoas como eles, que são destemidas, que todo dia morrem e voltam à vida sem muito apreço à existência. Então ele achou os seus companheiros e ali ele terminou a história dele. Mais uma vez nós podemos observar que ele já passou por vários estágios do sagrado, o padre, o bispo e agora a fada. E ele não respeitou nenhuma forma do sagrado. Ao contrário, ele tomou a força da fada para simplesmente continuar com aquela coisa meio absurda de matar e voltar à vida, morrer e voltar à vida. Tudo sem sentido, tudo sem muita lógica. A autora do livro que eu estou aqui analisando para vocês fala que há várias variantes desse mito. Inclusive os irmãos Grimm também têm esse mito. A questão que fica aqui é, por que ter medo é importante? A autora afirma que quando você não tem medo, você é colocado na categoria do inumano, ou melhor, pré-humano. É importante ter medo porque, sem o medo, sem a ansiedade, o ser humano é incapaz de se conectar com o sagrado e consigo mesmo. Sem o medo é uma desconexão com a existência, ou melhor, a preservação da existência. Como podemos observar na história, o jovem não tem uma ambição, não tem um objetivo. O que impulsiona a continuar na história são os pais que o enviam para o padre e depois ele vai para o papa e depois para a caverna tentando ver se aquela criatura arruma um objetivo na vida, ou seja, arruma um sentido para a sua existência que é preservar a sua existência. Sem medo, o garoto é incapaz de experienciar o luminoso. Não respeita a autoridade de Deus, porque, de forma tola, não acredita em Deus.
O confronto com os três defuntos, ou seja, com a morte, também não o amedronta. Segundo a autora, uma das funções da ansiedade é nos tornar conscientes dos nossos limites, coisa que o jovem não tem. O rapaz se julga onipotente, sendo um excelente candidato à queda. Ao observarmos a sua atitude diante dos fantasmas, nós, leitores, ficamos impressionados e até com inveja, como ele é capaz de ignorar aqueles defuntos, colocando-os embaixo do banco. Não seria maravilhoso que nós também fôssemos assim? Não ficássemos paralisados diante do medo? Mas quando somos imprudentes, não tendo temor diante do luminoso, do sobrenatural e dos desconhecidos, nós também nos tornamos um candidato à queda e ao abismo. O jovem age de forma tola e descontrolada, se colocando em risco. Aqui no conto de fada, observamos que ele morre e volta à vida. Na vida real, as coisas não são assim. Por isso que o medo e a ansiedade são forças e energias essenciais para a nossa sobrevivência. O pastor não foi suficiente para ensinar o medo ao jovem, por isso que ele foi enviado para a Montanha da Caveira, a Skull Hill. Lá também não foi suficiente o aprendizado em ver os fantasmas todos rebentados ali. Na Montanha da Caveira, a mensagem é clara. Até alguém de alta patente como o bispo morre. Então, a mensagem é dada ao jovem, que ele deveria respeitar os seus limites e saber que ele também morre. Assim como nós também, leitores, temos que aprender essa lição. A vida deu 3 corpos para o jovem temer a morte, depois mostrou 3 pedaços de carnes deterioradas para o jovem temer a morte, mas ele não temeu. Então, em nenhum momento, isso o intimidou. O jovem não tem medo do fantasma, também não fica com medo dos pedaços caindo ao chão. Ao contrário, ele fica entediado. O fantasma vive em função de contar as moedas ali do seu baú. O jovem vive em função de admirar a sua própria forma destemida de ser. Ambos estão ali, meio numa espécie do mito de Sísifo, vivendo no limbo do seu próprio pecado, sem ter noção muito bem do que poderia avançar e crescer, se conseguissem o aprendizado. Reflexão final. O jovem sem medo pode ser usado como metáfora para aquelas pessoas que vivem se medicando para viver sem medo e sem ansiedade. Essas pessoas usam os remédios para camuflar a dor. Pessoas assim vivem jogando os corpos embaixo do banco. Pessoas assim não se importam se seu ser está desintegrando, ou seja, caindo em pedaços pelo teto. A lição que fica é que precisamos normalizar o medo e a ansiedade. Precisamos entender a ansiedade e o medo como aquele espinho que está apontando para algo muito maior na profundidade. Aqui eu convido você a procurar a Caroline Leaf, uma psicóloga e neurocientista que fala um pouco sobre essa questão da organização da desordem mental. Caroline Leaf diz que nós precisamos entender e buscar a profundidade das nossas emoções, entender aquela emoção, o que é que ela está simbolizando, para que possamos analisá-la, refletir sobre ela e assim vencer de uma vez por todas aquele monstro embaixo do tapete. Em linhas gerais, os contos de fadas são meios que você pode usar para ver a ansiedade, analisar a ansiedade como algo inerente à existência humana. Ao contrário do conto que tenta fugir do medo, mostra que não tem medo a todo instante e só faz o personagem cair, né, sem querer refletir ou analisar as próprias emoções, nós, ao contrário, devemos olhar essa narrativa e fazer o percurso inverso. A ansiedade, o medo, a angústia são sentimentos inerentes à condição humana que nos aponta a todo instante para a nossa finitude, para a nossa morte, né? Então, nós devemos usar esse nosso conhecimento para o bem, para a vida, para a preservação da existência. Então, a partir de hoje, eu convido a você a ler os contos de fadas para se aproximar cada vez mais do medo e da ansiedade e, por meio do imaginário, analisar aquela situação e ver que você vai sair, você vai vencer. Você, assim como o personagem principal do conto de fada, vai achar a sabedoria necessária para enfrentar aquela emoção adversa que está te atormentando e sair com o elixir da vitória e da sabedoria. Tchau para vocês.